Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quero agradecer a você por estar aqui nesse dia ensolarado. Voltamos ao calor de Ribeirão, tá voltando aos poucos. Muito bom ter você aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Caio. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Bom, e hoje nós vamos iniciar uma série que vai ter duas partes. Essa série se chama Orações Arriscadas. Bom, eu queria falar sobre orações, porque oração é algo muito comum para todos nós, não é? Seja você um cristão ou não, oração faz parte do seu cotidiano, da sua vida. Algum momento da sua vida você já fez uma oração. Você já tentou falar com Deus. Você já conversou com Deus em algum momento da sua vida. Eu presumo que se você faz parte dessa igreja, que você está orando todos os dias. Essa é a minha expectativa. Bom, e eu fui atrás desse tema já faz pelo menos 1 ano e meio atrás. Eu fui estudar sobre esse tema, porque sendo muito honesto com vocês, eu via que as minhas orações eram orações muito rotineiras, seguras, orações normais, orações que eram simples, eram orações comuns. Eu sentia que faltava algo mais na minha vida de oração com Deus. E aí eu fui atrás desse tema e comecei a estudar esse tema. Porque se eu perguntar aqui, levanta a mão, quantos de vocês aqui acreditam que a oração tem poder? Que orações são poderosas? Todo mundo acredita que orações são poderosas. E quantos aqui acreditam, mesmo sabendo que as orações são poderosas, quantos de vocês acreditam que sua oração poderia ser mais consistente e com mais fé? Esse é o ponto. Eu vi isso em mim mesmo. E eu achei interessante trazer isso para nós refletirmos como igreja. E a minha teoria do porquê às vezes a gente falha na nossa consistência ou na nossa fé, nas nossas orações, é porque muitas vezes nós não nos achamos bons o suficiente em orar. Sabe por quê? Porque a gente muitas vezes está num grupo com outros irmãos, com outras pessoas, seja aqui ou em qualquer outro lugar que uma oração é feita, e a gente repara na oração daquela pessoa. E a gente vê como aquela pessoa ora com fé. A gente vê como aquela pessoa é eloquente na oração dela. Como a oração dela é emocionante. Como a oração dela inclui até versículos bíblicos. Na nossa cabeça, não sei na de vocês, mas pelo menos na minha, eu penso, uau, com essa oração essa pessoa tem mais pontos com Deus do que eu. Com certeza. Uau, ela colocou um versículo bíblico na oração. Mais pontos ainda. Bom, e eu fico pensando, eu fiquei refletindo nas minhas orações. Como eu falei para vocês, eu via minhas orações muito seguras, muito rotineiras. E eu mesmo, às vezes, saía dos meus tempos de oração entediado com as orações que eu fazia. Eu ficava pensando, meu Deus, eu acho que eu preciso melhorar. E eu fico imaginando que Deus ficava entediado com as minhas orações também. E sabe por quê? Porque muitos de nós, e eu acredito que a nossa realidade tem sido orações de segurança. Sabe aquelas orações, Deus abençoa essa comida. Deus me proteja na ida ao trabalho. Deus me ajude a encontrar uma vaga para estacionar. Deus, que eu esteja em segurança. E eu acredito que Deus considera essas orações nossas, rotineiras e seguras, às vezes até um insulto. E a gente vai entender por quê. Porque eu queria trazer essa provocação para a gente hoje. Será que seguir Jesus foi planejado por Deus para ser tão seguro assim, como nós pedimos em nossas orações? Eu quero que a gente se provoque com essa pergunta. Será que seguir Jesus
foi planejado por Deus para ser tão seguro como a gente geralmente pede nas nossas orações? E aí eu quero explorar hoje o livro de Atos dos Apóstolos. A nossa oração arriscada vem de lá. E ela vai lá em Atos capítulo 4. E eu quero dar um contexto, porque aqui Pedro e João estão pregando sobre a mensagem, sobre o Evangelho. E aí eles encontram um homem que estava sem andar por 40 anos. Esse homem estava sem andar. E aí Pedro e João, eles oram. Eles oram a Deus. Por meio dessa oração a Deus, esse homem é curado. Ocorre um milagre. Só que os líderes religiosos que formavam o Sinédrio, aqueles mesmos que crucificaram Jesus, que julgaram Jesus de maneira injusta, eles prendem Pedro e João. Aqueles mesmos homens que julgaram Jesus, crucificaram Jesus, prendem Pedro e João. E aí, quando eles são presos, Pedro e João, no próximo dia, no dia seguinte, já tem um julgamento diante do Sinédrio. O Sinédrio todo ao redor deles. E aí eles perguntam, quem lhes deu autoridade para fazer esses milagres? Em nome de quem vocês estão fazendo isso? E aí quando a gente vai para Atos capítulo 4, do versículo 8 ao 10, Pedro, cheio do Espírito Santo, responde ao Sinédrio, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante do Senhor. Pedro, cheio do Espírito Santo, responde ao questionamento do Sinédrio. É pelo nome de Jesus, é pela autoridade de Jesus Cristo, aquele a quem vocês crucificaram. É por ele que nós curamos esse aleijado. Bom, eu não sei o que vocês acham dessa resposta de Pedro, mas eu vejo Pedro dando uma resposta bem ousada. Ele está na frente dos mesmos que julgaram e crucificaram Jesus. E ele, cheio de coragem, apontam para eles o pecado deles, a falha deles. E que é no nome daquele que eles crucificaram que ele está fazendo as mesmas coisas. E é interessante porque dentro do Sinédrio tinha um grupo dos saduceus. E isso é interessante a gente prestar atenção, porque qual que é a convicção dos saduceus? Os saduceus, eles não criam de maneira nenhuma em ressurreição. Então Pedro ter dito que Jesus Cristo ressuscitou aqui, diante do Sinédrio e dos saduceus que estavam ali naquele grupo, era uma afronta. Basicamente, Pedro estava declarando guerra. Mas é interessante, porque Pedro ele dá uma resposta ousada, não tá? Pedro ele é corajoso. Pedro ele se arrisca. Mas olha a reação desses líderes religiosos. Em Atos 4, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A ousadia de Pedro fez os líderes religiosos ficarem admirados. E admirados porque eles tinham tanta convicção, estavam fazendo milagres por meio do nome de Jesus, porque eles eram homens iletrados e sem instrução na visão deles. E é interessante, porque quando a gente tem as palavras gregas ali desse trecho, então primeiro a gente tem ali, a gente vê a coragem, né? Eles admiraram a coragem, que é o termo parésia, que está ali, que é traduzido como ousadia, coragem ou franqueza. Depois a gente tem agramatos,
que é o termo grego para literalmente sem letras, iletrado, não instruído dentro do ensinamento das Escrituras. E por incrível que pareça, quando a gente tem ali homens iletrados e sem instrução, é como eles estivessem dizendo, mas eles são homens comuns, são iletrados e comuns. Mas, no fundo, o termo grego ali é idiotes, que inclusive é de onde vem a nossa palavra do português idiota. Idiotes significa pessoa comum, leiga, sem posição de destaque. Basicamente, eles estavam considerando Pedro e João idiotas. E aí tinha um problema, né? Esses religiosos. Porque o homem realmente foi curado. O cara era aleijado há 40 anos, todo mundo sabia. Eles oraram em nome de Jesus e esse homem foi curado. Não tinham como eles negar que aquele homem foi curado. E é interessante porque eles estão diante de uma ameaça, Pedro e João. Eles estão em risco. E é interessante que Pedro e João, eles têm uma resposta para todo esse risco. Eles são colocados em risco. Mas sabe por quê? Porque seguir Jesus não tem nada a ver com viver uma vida segura e confortável. Eles estavam em risco, mas eles não estavam fugindo desse risco. E aí, quando a gente para pensar, o que você faria no lugar de Pedro e João? Diante do Sinédrio, e você confronta eles com o pecado deles, fala do nome de Jesus, você fala que houve ressurreição na frente de saduceus também. E aí? O que você faria diante de todo esse cenário? Pensa que você e apenas o seu melhor amigo na fé, tá vocês dois dentro de uma roda de vários líderes religiosos que te prendem, que te julgam a sua fé e querem te matar, possivelmente. Só que aí, o ponto é que, para responder tudo isso, eles fazem uma oração. Em Atos capítulo 4, versículo 29, olha que interessante. Versículo 29 até o 31, eu vou pegar na versão Almeida Revisada e corrigir, que está aqui na tela. Só para a gente prestar atenção nesse trecho, com muita atenção. Essa daqui é a oração deles, de Pedro e João. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Esses homens estavam sendo muito ousados e arriscados. A oração deles, percebe que não foi por segurança? A oração deles foi para continuar falando da palavra de Deus com ousadia. Eu acho que qualquer um de nós, nesse momento, oraria a Deus: Deus, tire-nos daqui. Deus, me ajude a voltar ileso para casa, sem nenhum arranhão, sem nenhum machucado. Mas esses homens oram para que Deus ouça as ameaças deles, mas mesmo assim conceda a eles coragem, ousadia, para continuar anunciando a palavra de Deus. Isso foi ousado. É por essa ousadia que Pedro e João foram admirados por esses líderes religiosos. Eu queria que a gente pensasse na nossa vida, em uma escala de 0 a 10, quantas pessoas ficam admiradas pela sua ousadia? Quantas vezes você ora a Deus por ousadia, por coragem, por fé, para continuar avançando a palavra dele, mesmo em situações difíceis?
De 0 a 10. Pensa. E eu vou dar alguns exemplos. Tem pessoas aqui que talvez vão falar, olha, eu acho que eu sou um 7 ou um 8. E essas pessoas geralmente que falam entre 7 e 8, na verdade, eu tenho certeza que são 9 ou 10. E as pessoas que se dizem um 7 ou 8, são aquelas pessoas que, com certeza, todo mundo já sabe que elas são seguidoras de Jesus. Pelas atitudes dela, pela maneira dela falar, pela maneira dela se comportar, pela maneira dela se vestir, pela maneira como ela enfrenta as coisas ruins do dia a dia, que a gente enfrenta todos os dias, mentiras, fofocas, falar mal dos outros, fazer coisas ruins, desrespeitar as pessoas. As pessoas de 7, 8, 9 ou 10 são pessoas que têm coragem para falar que elas seguem Jesus, que esse é o Senhor da vida delas, que se recusam a fazer o mal porque seguem Jesus, que se recusam a ter benefícios de maneira ilícita porque seguem Jesus. Mas a gente também tem o outro lado dessa escala, né? As pessoas talvez com uma nota um pouquinho mais baixa. E essas pessoas são aquelas pessoas que às vezes estão trabalhando 3, 4 anos com as mesmas pessoas, e quando ela fala um dia que foi na igreja ou que segue Jesus, as pessoas se espantam e falam, meu Deus, você é cristão? Não acredito. Nada nesses anos me mostrou que você era um seguidor de Jesus. Pessoas que não falam de Deus, pessoas que não dão bom exemplo, pessoas que não têm atitudes como as de Jesus. Essa é a nossa oração. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Essa foi a oração deles, por ousadia. E o lugar em que eles estavam tremeu. E aí você deve estar olhando para mim agora nesse momento e pensando, mas cara, ousadia não é algo que eu tenho na minha personalidade. Eu tenho muita dificuldade para ser ousado. O meu caráter, Caio, é um caráter de alguém tímido. Eu sou introvertido. Eu sou na minha. Eu não tenho essa característica de personalidade, de ser ousado. Mas aqui que está um ponto interessante. A ousadia e a coragem vieram para eles por meio da oração. E a gente precisa entender que ousadia não é um traço de personalidade, mas é uma obra do Espírito Santo. Independente da sua personalidade, do seu caráter, se você orar, Deus, por meio do Espírito Santo, vai te dar ousadia e coragem. Mesmo você sendo a pessoa mais tímida de todos nós aqui. Se você orar, o Espírito Santo que habita em você vai te dar a ousadia e a coragem que você precisa. E eu já quero adiantar para vocês. É desafiante, porque eu estou trazendo essa mensagem com um desafio. De nessa semana, nós sermos essa igreja que vai orar para que Deus nos torne ousados. Essa vai ser a oração dessa semana, até o próximo domingo. Mas eu quero te adiantar, é uma oração arriscada. É por isso que essa série se chama Orações Arriscadas. Tem um risco. Mas eu confesso que você pode ficar tranquilo, porque se você é alguém que quer ser usado por Deus,
e ser ousado, faça essa oração arriscada, assim como Pedro e João. Porque com certeza Deus vai te dar oportunidades para ser ousado, para agir com coragem até a anunciar a palavra dele. Bom, eu vou dar alguns exemplos de como Deus pode te usar se você orar para ele, para ser ousado. Por exemplo, você pode estar conversando com uma pessoa essa semana e essa pessoa está te contando um problema, uma dificuldade, alguma coisa, e talvez você não tenha tanta abertura. Você está ouvindo a pessoa, mas você talvez não tenha tanta intimidade, mas mesmo assim você vai ter a ousadia de interromper a pessoa e falar: eu posso orar por você nesse momento? E você vai orar junto com a pessoa. Todos nós aqui estamos ativamente convidando pessoas para estarem estudando a Bíblia, estarem aqui no culto, não é mesmo? Nas nossas igrejas em casa. Mas e se a gente não só convidar a pessoa, mas e se a gente for buscar a pessoa na casa dela para ela estar com a gente? Isso é ousado. Deus vai te dar oportunidades de você recusar coisas ilícitas no seu trabalho, de você não participar da roda da fofoca, de você falar que as pessoas podem fazer melhor do que elas estão fazendo. Queria que você pensasse um pouco: o que aconteceria se você fizesse essa oração arriscada por uma semana? Deus, faça-me ousar. O que você acha que poderia acontecer na sua vida? Deus, faça-me ousar. Me dê coragem hoje. Me dê fé para acreditar que o Senhor está movendo as coisas ao meu redor. Deus, me dá fé para acreditar que o Senhor aparecerá e fará aquilo que só o Senhor pode fazer. Faça-me ousar. Essa é a oração. O que você acha que aconteceria se você fizesse essa oração todos os próximos 7 dias? Deus, faça-me ousar. Pedro e João continuaram orando, pregando e vendo Deus fazendo milagres. E os líderes religiosos continuaram tentando impedir eles. Mas é interessante que isso foi avançando. E aí a gente vai para Atos, no capítulo 5, versículo 18 a 19. E aqui diz: por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os em uma prisão pública. No entanto, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Uau! Milagre! O anjo apareceu. Mas a ousadia vem acompanhada de algumas coisas. Se você fizer essa oração para Deus, faça-me ousado, vão vir algumas coisas junto com a ousadia. E como é uma oração arriscada, eu acho que é meu dever avisar para você quais são os riscos de fazer essa oração. E eu quero apresentar para vocês 3 atributos da ousadia. Primeiro atributo: a ousadia quase sempre desencadeia a oposição espiritual. Então, quando a gente pega o versículo 18 de Atos 5, diz: por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os em uma prisão pública. Os apóstolos foram presos pela segunda vez em uma semana. E a gente precisa entender que seguir Jesus não é uma forma da sua vida dar certo. A nossa preocupação com essa oposição espiritual tem que ser uma preocupação de eu estar sendo fiel a Jesus Cristo.
Não se preocupe com a oposição, se preocupe com você estar sendo fiel a Jesus. Essa deve ser a sua preocupação. Eu estou sendo fiel a Jesus? Por isso que essas coisas estão acontecendo ao meu redor, por isso tanta oposição, por isso tantos desafios, para continuar sendo fiel a Jesus. Fazer essa oração, faça-me ousado, vai fazer você ter coragem para fazer coisas que você nem imagina, em nome de Jesus. De defender o nome de Jesus de uma maneira que você nunca pensou que teria coragem para fazer. E eu te aviso, as pessoas vão zombar de você. As pessoas vão rir de você. As pessoas não vão te convidar para as festas. As pessoas vão falar de você pelas suas costas. Só porque você está sendo ousado pelo nome de Jesus. Você pode até não ser promovido no trabalho. Outra pessoa será promovida, porque você é o ousado em nome de Jesus. O ponto é que se você não estiver pronto para enfrentar essa oposição por ser obediente a Deus, você não está pronto para ser usado por Deus. Se você não está pronto para enfrentar essa oposição espiritual por ser obediente a Deus, você não está pronto para ser usado por Deus. Então lembre-se, a ousadia quase sempre desencadeia uma oposição espiritual. Segunda coisa que acompanha a ousadia frequentemente libera os milagres de Deus. Atos 5,19. No entanto, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora. Lucas, que escreve esse livro de Atos, ele falou isso com tanta naturalidade, vocês percebem? Durante a noite, um anjo do Senhor veio e abriu as portas da prisão e levou-os para fora. Eu não sei vocês, mas se aparece um anjo de 3 metros de altura na minha frente, abre a cela e fala, vai, eu acho que eu nem conseguia andar, porque eu ia estar prestando atenção no anjo. O anjo com olhos flamejantes, uma espada do tamanho de uma Kombi. Nova geração Kombi era uma perua escolar de antigamente, tá bom? Mas o ponto é que viver com uma fé ousada torna visível o mover de Deus em nós e ao nosso redor. Esse é o ponto. Viver uma fé ousada vai fazer você reconhecer com mais facilidade o mover de Deus ao seu redor. Se nós caminhamos em obediência a Deus, a gente não vai ficar tão surpreso em ver os milagres de Deus. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Se a gente tem sido obediente a Deus, eu acho que você já passou por isso. Sabe aqueles momentos que às vezes a gente está, seja no estudo bíblico, ou ajudando o irmão, aconselhando o irmão traz uma situação que você nunca lidou na sua vida, e você não sabe nem que escritura você vai ajudar o irmão, mas do nada essa escritura brota na sua mente. Sabe aqueles momentos que você é convidado para orar em voz alta e você não está preparado para orar, você é muito tímido, você tem vergonha, e você ora mesmo assim? São milagres, são um mover de Deus na nossa vida e ao nosso redor. Sabe, a gente precisa fazer essa oração. É arriscada? É. Mas ao mesmo tempo, a gente vai ver os milagres de Deus ao nosso redor e em nós. Nós precisamos ser ousados, obedientes. Nós podemos nos arriscar.
E aí a chave desse segundo ponto é que a obediência ousada geralmente aciona a fidelidade e o poder milagroso de Deus. A obediência ousada aciona como um gatilho essa fidelidade e o poder milagroso de Deus em nós. Então, o segundo ponto é: a ousadia frequentemente lidera os milagres de Deus. E aí eu vou para o último ponto. Ousadia sempre requer fé. E aí o anjo abriu o cárcere e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o Sinédrio de novo, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram que os apóstolos fossem trazidos da prisão. De novo, eles no meio do Sinédrio. Olha que interessante, aqui eles são encorajados a fazer de novo a mesma coisa que levou eles à prisão pelas outras duas vezes. Eles foram encorajados pelo anjo a fazer aquilo que trazia risco à vida deles. De novo. De novo eles foram encorajados a fazer algo que podia levar eles à morte. Pedro e João foram fiéis, ousados e obedientes a Deus. E a gente olha aqui, né? Eu sei que muitos de vocês sabem, mas eu acredito que a gente se engana muitas vezes. Porque quando a gente vê tudo isso, vê todo esse trabalho de Pedro e João, o que a gente imagina é: nossa, eles trabalharam tanto. Eu acredito que o resto da vida deles foi maravilhoso. E é isso que eu quero. Eu quero contar como terminou, né, a história de Pedro e João. Pedro, depois disso daqui, ele se casou com a menina da escola pela qual ele era apaixonado. E aí, Pedro começou a construir uma família com a mulher que ele amava. João também, disso daqui, voltou, se casou também. E os dois eram muito amigos. E os dois fizeram uma sociedade e abriram uma empresa. Quando eles abriram essa empresa, os negócios foram de bem a melhor. As coisas deram muito certo na vida deles. Aos 50 e poucos anos, os dois venderam a empresa e começaram a viver de todo o valor que eles receberam pela venda da empresa. Eles tiveram filhos e netos. Quando chegaram numa velhice um pouco maior, eles viajaram juntos para um lugar bem isolado, para as montanhas, e criaram os netos felizes para sempre. Uau! Quem gostaria que tivesse sido assim? Quem gostaria que fosse assim com a gente depois de tanto trabalho? Mas eu vou contar a verdade de como foi o fim de Pedro e João. Sabiam que João foi preso e mergulhado em óleo fervente? E isso foi para que, não era para ser uma tortura, era para que ele morresse no óleo fervente, porque a maioria das pessoas morriam no óleo fervente quando eram submetidos a isso. Pela bondade de Deus, milagre de Deus, ele não morreu. E aí eles pegaram ele e falaram: tá bom, você não morreu, mas você vai ficar isolado numa ilha e vai ficar lá até o fim dos seus dias. Pedro, eu acho que todo mundo sabe, né? Pedro morreu crucificado. Só que quando foram crucificar Pedro, ele falou: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Por favor, me coloquem de cabeça para baixo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo.
Essa foi a recompensa da oração ousada deles. Martírio, tortura, dor. A gente precisa se preocupar quando a gente não encontra oposição espiritual para as coisas que a gente está fazendo. E eu acredito que tudo isso que eu falei, de como eles morreram, por exemplo, pode estar te trazendo ainda mais força no seu coração para: eu não quero ser ousado, eu não quero fazer essa oração arriscada para que eu seja ousado. E eu sei disso, porque quando a gente vê o fim deles, é isso que vem no nosso coração de maneira muito natural, de maneira automática. Mas aí a gente precisa pensar uma coisa: se a gente conhece Jesus, conhece o sacrifício dele, a morte dele, a ressurreição, o plano de Deus, se você foi perdoado por Jesus assim como eu fui perdoado, então você quer ser ousado. Se a gente sabe o significado da vida de Jesus Cristo, então nós queremos ser ousados, como Pedro e João. Nós queremos fazer essa oração arriscada. A gente não se importa de enfrentar essa oposição difícil, cruel, ruim, que tortura, que é o martírio, porque para nós a recompensa está em ver outras pessoas sendo libertadas pela graça de Jesus Cristo. Esse é o nosso ponto. É por conta disso que a gente quer ser ousado. É por isso que a gente vai fazer essa oração arriscada. Não é para ter uma vida feliz para sempre, mas é para que outras pessoas também recebam o perdão, a graça, e entendam o significado de Jesus Cristo, que libertou a todos nós da escravidão que a gente vivia, do pecado. É pela graça de Jesus que nós vamos fazer essa oração arriscada. Deus, faça-me ousado. Eu vou deixar para você. O que aconteceria se você orasse: Deus, faça-me ousado? O que Deus faria por meio de você? Mas se lembre, é uma oração arriscada. Faça-me ousado. Eu acho que tem tantas coisas que a gente tem vivido como igreja agora, que eu vejo que está faltando ousadia para a gente. Nós precisamos ser mais ousados. E eu estou sendo aqui muito honesto com vocês. Eu tenho estado próximo de uma pessoa que tem me inspirado com a ousadia. Eu estou próximo de alguns de vocês, mas tem uma pessoa que especificamente, hoje mesmo, Deus é tão bom que hoje mesmo a gente teve esse exemplo. A Bruna está sozinha aqui no louvor na maioria dos domingos, cantando, se desdobrando, ensaiando, ela e o Edson, trabalhando duro, os dois, para que a gente tenha um louvor, para que a gente esteja animado, encorajado aqui nos cultos. Essa oração, faça-me ousado, é muito poderosa, é arriscada, mas para alguns de nós, se Deus te permitir e te conceder essa ousadia que você orar, se você orar de todo o seu coração, com toda a confiança, às vezes a sua ousadia é se levantar para ajudar o louvor. A sua ousadia vai ser para realmente ajudar nos evangelismos, assumir discipulados, assumir liderar uma igreja em casa, querer ser treinado para isso. Aprender a tocar um violão, uma bateria, aprender a liderar ou discipular pessoas, ser mais excelente nas coisas que a gente tem feito e precisa fazer como igreja. Talvez o primeiro nível, o primeiro efeito de resposta a essa oração de você ser mais ousado,
vai ser você servir mais essa igreja. Que lembrem que seguir Jesus não foi feito para ser algo seguro. Pedro e João nos mostram, é arriscado, é perigo de vida, ser preso, ser ridicularizado, ser torturado. Seguir Jesus não foi feito para ser seguro. É para levar a graça de Jesus a todos, independente do que isso possa te gerar. Mas a gente está tão comedido, tão seguro, tão confortável, que a gente não quer ser ousado de servir quinzenalmente aqui à igreja, ou 3 domingos. A sua falta de ousadia, que lembrando, não é uma característica individual sua, é uma obra do Espírito Santo. Ela está tão morta, está dormindo dentro de você, que você não está se atentando às necessidades que nós temos como igreja. Você quer ficar na sua zona de conforto. Então essa oração é para todos nós sairmos da nossa zona de conforto, para sermos ousados, realmente fazer uma oração arriscada. E essa é a nossa oração até o próximo domingo. Faça-me ousado. Vou fazer uma oração. Deus, Pai eterno, poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós. Obrigado, Deus, porque é tão especial poder pensar em exemplos como o próprio Jesus, que orou no Getsemane por conta da morte dele. Obrigado por Pedro e João terem arriscado a vida deles, porque eu tenho certeza que foi muito poderoso e muito importante para termos uma fé hoje, para estarmos aqui hoje. Homens lá atrás se arriscaram a vida, arriscaram sua saúde por conta do Evangelho, para levar a palavra. Obrigado por esses exemplos e que nós sejamos ousados na nossa fé. Vai ter oposição, mas também veremos o seu mover, a sua mão poderosa, os seus milagres ao nosso redor. Requer fé da gente. Ser ousado requer fé. Mas nós somos homens e mulheres de fé. É para isso que nós fomos chamados, para sermos homens e mulheres de fé. Nos ajude a fazer essa oração todos os dias. Deus, faça-me ousado hoje. Que nós sejamos homens e mulheres ousados para a tua glória, a tua honra. Para que o seu nome, Jesus, seja levado, a sua graça, a sua morte, a sua ressurreição, para pessoas que ainda são escravas do pecado. Eu oro para que nós tenhamos a coragem de fazer essa oração arriscada. Deus, faça-nos ousar. Em teu nome, Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém.